Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio. Quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Bom, gente, enquanto as crianças estão saindo, as nossas professoras, os nossos professores, nós, semana passada, eu creio que fomos desafiados pelo Senhor para nós termos alguns encontros durante essa semana que passou. A palavra que nós estudamos, e a gente viu alguns textos a respeito desse desafio, né? Sobre os nossos encontros divinos. E eu queria perguntar para você que estava aqui, ou você que acompanhou depois o nosso culto, a ministração, lembrando você, né, que não sabe, a gente tem um canal no YouTube. Olha que chique, né? E o nosso canal do YouTube é como as nossas redes sociais, Sabal Floripa. Então, se você, porventura, um dia perder, não puder estar aqui, você pode acompanhar ao vivo e depois ainda você pode ouvir, acompanhar a ministração. Mas na semana passada, um desafio foi feito no finalzinho do culto, a respeito de alguns encontros que o Espírito Santo ele ia preparar para nós termos durante essa semana. Então, eu não sei se vai dar tempo para a gente fazer isso hoje, mas eu queria desafiar se alguém, né, teve algum encontro assim divino durante essa semana para repartir aqui conosco, com a igreja, para nós então entendermos aquilo que Deus está fazendo e o que Ele vai continuar fazendo nesta semana, porque o tema da palavra de hoje é Encontros Divinos 2. Encontros divinos. As mentes criativas, algumas delas entenderam no começo da semana passada encontro de vírus. Mas já vamos deixar bem claro, encontros divinos, e esse é Encontros Divinos 2. Não é a revanche, mas na verdade é a sequência daquilo que eu tenho certeza que Deus está fazendo conosco, despertando em nós, e algumas coisas que foram preparadas então por Ele para essa próxima semana. Amém? Quem aqui teve um encontro divino essa semana que passou? Olha só. Glórias. Glórias. Quem aqui, você chamou alguém? Então, a pastora Letícia já pediu, né, para algumas pessoas estarem vindo aqui. Eu queria chamar vocês para repartir, então, sobre esse encontro divino que vocês tiveram. Amém. Bom, gente, a gente percebe que o Senhor ele está nos chamando, então, para o entendimento quanto a esse nosso olhar, que é proposital, é um olhar que Ele procura esses momentos, procura esses encontros, porque senão a gente vai passando desapercebido por alguns deles. Porque a gente é assim, né? A gente às vezes vai se desligando das coisas que realmente são importantes, que estão propostas pelo Senhor para nós vivermos. E é claro, todas as coisas que a gente vai tendo que fazer, as nossas ocupações, eu nem preciso perguntar aqui quem é ocupado, né? Porque seria uma pergunta
que a gente já conhece a resposta, mas todos nós, a gente, se não para ouvir aquilo que Deus está chamando a nossa atenção, é muito provável que a gente deixe passar desapercebido aquilo que é a nossa maior missão, aquele que é o nosso maior chamado, e aquilo que é uma sensibilidade espiritual que o Senhor Ele está trazendo para cada um de nós. Eu digo isso para todos, absolutamente todos vocês, mesmo as crianças. As crianças não estão aqui conosco, mas essa também é uma palavra que eu creio que Deus está despertando no coração delas também. Porque quando Deus ele faz algo e Ele traz especificamente uma palavra para nós, para uma igreja, para um povo, é porque existe um efeito já liberado da parte dEle. Amém? Então, é claro que quando nós avançamos nesse sentido de sermos obedientes àquilo que o Espírito Santo está trazendo para nós, nós teremos gratas surpresas, porque nós veremos o Senhor Ele agir, nós veremos essas pessoas todas que estão passando pela nossa vida, dia após dia, finalmente serem tocadas. E às vezes vai faltando para nós coragem, vai faltando para nós uma palavra, vai faltando para nós, de repente, perceber o coração dessas pessoas que estão ao nosso redor todos os dias, mas num momento como esse, quando o Senhor Ele fala, olha, faz isso, dá esse passo, presta atenção, porque eu estou levando vocês a agirem dessa forma. Quando nós entramos, você vai se surpreender, como cada um desses irmãos que tem tido essas experiências, tem vivido essas situações. Essa semana, é claro que eu não escapei da minha, do meu encontro divino, e foi um encontro assim muito especial. Eu tenho ido na academia, geralmente no mesmo horário, e no meio da semana, quando eu saí da academia, Deus me mostrou a pessoa que estava ali, e aquilo que era para eu falar para ela. Mas foi algo muito simples. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, então, também ter fácil para nós. As coisas de Deus, do Espírito, apesar de elas serem sobrenaturais, elas são em sintonia, elas estão em sintonia com o Espírito daqueles que têm uma experiência com Deus, que o conhecem. Então, as coisas são simples. A voz do Senhor, ela precisa ser simples para nós. E eu, como vou geralmente no mesmo horário, eu passo ali pela recepção, onde tem um grupinho de pessoas que ficam na recepção, atendendo os alunos e tal, e tem uma moça que trabalha ali, que todos os dias, junto com aquele outro grupo, eu passo e falo oi, e a hora que eu vou embora eu falo tchau. E esse é o nosso relacionamento, o meu relacionamento ali com o pessoal da recepção. O pessoal que são os treinadores, os professores, a gente conversa um pouco mais, enfim, durante o exercício e outro, tal, mas o pessoal da recepção, a nossa conversa sempre é essa, desde quando eu comecei. E naquele dia, eu passei ali pela recepção, na hora de ir embora, porque eu já tinha dado o meu oi quando eu cheguei, e a hora que eu saio, eu dou tchau. E o que essa moça fala? Ela fala tchau, E acabou, A nossa conversa era sempre essa, oi, tchau. E quando eu saio dali, o Espírito Santo falou para mim, você vai falar para ela que esse relacionamento de oi e tchau precisa acabar, porque eu tenho interesse em ter uma conversa com ela. E você vai falar isso para ela, que eu tenho saudade de conversar com ela. E ela hoje só está falando oi e só está falando tchau. Para Deus. Oi? Eu expliquei diferente? Não. Bom. Eu vou tentar explicar melhor. O Espírito Santo falou para eu voltar não, para eu falar para ela, que existe um relacionamento que ele queria ter com ela, voltar a ter com ela,
O Espírito Santo e ela. Que era um relacionamento além do oi e do tchau. É? Pronto. Meu Deus, né? Tem legenda também? Não. E assim, foi muito direto, né? E o que acontece? Eu já estava no carro, eu fui embora, eu entendi que era para eu voltar no outro dia e falar isso para ela. E ela estaria no momento ali que ela poderia chorar, né? Quando eu falasse, ele no meio de todo mundo não dá, né? E eu falei, então, ok, Espírito Santo, eu vou falar, mas prepara então o ambiente, prepara ter uma oportunidade. E daí no outro dia eu cheguei, e eu estava fazendo minhas coisas lá e de olho na recepção, porque fica sempre 3, 4 pessoas ali. A hora que no intervalo eu vi que ela estava sozinha, eu cheguei lá. E eu cheguei e falei, eu precisava falar uma coisa para você, mas é uma coisa muito diferente, porque é de Deus. Daí ela abriu o olho assim, falou, não, pode falar, né? E daí eu falei isso para ela. Eu falei, olha, Deus, Ele trouxe algo no meu coração para repartir com você. E o que Ele quer falar para você é que Ele está com saudade de conversar com você. E isso que a gente faz, nós dois, né, de se conhecer só de oi e tchau, como talvez a maioria dos relacionamentos daqui, Ele falou que o desejo dele é passar desse ponto, ou voltar novamente a ter conversas, e o Senhor, Ele tem saudade de conversar com você. Ele está te chamando para conversar. E Ele sabe que você, e Ele sabe, eu entendi assim, que você já o conhece. E é claro, ela começou a chorar, né? Que foi muito especial ali para o coração dela. E é muito complicado a gente fazer isso em público, né? No meio, não em público, mas num lugar de trabalho onde a pessoa ela precisa continuar a vida dela. E ela deu uma segurada na onda, né? E imediatamente chegaram outras pessoas. E eu entendi que essa conversa, ela vai acontecer, do Espírito Santo com ela, por essa abertura que ela ali já entendeu da parte do Senhor, mas eu também entendi que eu vou continuar. Porque existe algo que Deus, depois daquele momento, a hora que chegaram outras pessoas, Deus trouxe no meu coração, que eu queria repartir também com vocês, que é o nosso desafio 2, que é o nosso encontro divino 2. Mas eu guardo isso para o final. Agora, por que a gente, então, precisa não passar um final de ano assim, mas viver dessa forma, ter o nosso coração desse jeito para o Senhor, ter os nossos olhos atentos dessa forma? E a Bíblia vai trazendo alguns momentos onde foram aqueles momentos que a gente percebe que os discípulos entenderam de uma forma mais profunda aquilo que Jesus estava repartindo com eles, todo aquele ensino, todas aquelas histórias, todas as coisas que eles viveram. E tem um texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 16, que Paulo, então, ele traz algo que eu vejo que é preciso para nós. Diante de tudo isso que o Espírito Santo tem trazido. O texto fala o seguinte, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 16, eu acho que eu vou até o versículo 20. Na minha tradução diz assim, de modo que, de agora em diante, e tenha isso como algo que está dentro do teu coração, resolvido da parte do Espírito Santo, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Olha só. Uma outra tradução diz assim que daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo a carne. O texto continua, ele já está se explicando aqui, mas o texto continua falando o seguinte, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. O Senhor nos deu um ministério, a todos nós. E esse ministério se chama o Ministério da Reconciliação. Olha como as coisas vão fazendo sentido. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não lançando em conta os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Olha que forte isso para nós. Deus fazendo um apelo ao mundo, nos trazendo um ministério, revelando isso aqui através do apóstolo Paulo, um ministério que está para cada um de nós. Todos nós temos este mesmo ministério, o ministério da reconciliação. Então, a partir dessa revelação, não tem como mais nós considerarmos ninguém que está na nossa vida, que passa pelo nosso caminho, que nós conhecemos do ponto de vista humano. É isso que Paulo entendeu. Nós não podemos mais deixar passar nenhuma oportunidade quando nós entendemos que as pessoas que Deus está chamando a nossa atenção para que a gente as encontre, elas não façam sentido em algo que Deus quer fazer propositalmente na vida delas, porque existe um ponto de vista da parte de Deus que é o que nós precisamos descobrir. Existe uma reconciliação que foi feita na cruz por Jesus, um encontro divino esperando cada uma dessas pessoas. Existe um relacionamento dele com Deus que foi restaurado, que nós precisamos ajudar a cada uma dessas pessoas a descobrir. Amém? Nós temos um ministério. Existe um relacionamento esperando cada uma dessas pessoas que estão passando pela nossa vida. E esse é o nosso maior ministério, o ministério da reconciliação. Por isso a importância de nós entendermos esses encontros divinos que Deus está preparando para nós. E nós vamos continuar então focados nessa missão. Amém? Agora, como nós podemos ter esse ministério ativo em nós? Alguma ideia? Porque agora a gente passa a um segundo capítulo dessa história, onde a gente entende que não é apenas uma semana, que não são apenas alguns dias, que não é um fim de ano especial de Natal, que a gente então vai ter alguns encontros divinos. A gente entende que existe um ministério que Deus está chamando a nossa atenção para nós exercermos, que nós precisamos exercer esse ministério. E essa atenção nossa quanto às pessoas que estão ao nosso redor e essas oportunidades precisa ser uma constante em nós. Isso não é algo passageiro. É claro que o Senhor vai trazendo outras coisas para nós, a gente vai crescendo, a gente vai entendendo tantas coisas, mas esse ministério, ele é constante. Agora, como nós podemos ter esse ministério, então, ativo dentro de nós? Alguma ideia? Mais alguma? Intimidade. Quem falou? Daiane. Intimidade com Deus. Como isso pode estar ativo dentro de nós? Percepção. Presença de Deus. A gente, é claro que vai voltar sempre nesse mesmo ponto inicial. A gente não consegue falar de algo que não está vivo em nós. Não é verdade? Tem como. Tem como você procurar um encontro divino para você falar algo que é natural. Nem dá, né? Então, você fala, não, eu vou pegar algo que vai ser, meu Deus, né? Vai ser muito forte. Eu vou abrir o Google e vou pesquisar. O que falar para uma pessoa no encontro divino? Alguém fez isso? Não? Fez? Sério? O que falar para alguém no encontro divino? Ou senão no chat, né? Chat GPT. O que eu falo no encontro divino?
Ou alguém podia testar, né? Para ver o que vem de sugestão. Mas é claro, gente, que esses encontros, esse chamado, esse ministério da reconciliação para estar ativo em nós, ele passa por uma experiência nossa com Deus. Um encontro que nós tivemos com Ele, nós continuamos tendo, e a gente vai percebendo isso na nossa vida, e é claro que a gente vai recebendo isso do Espírito. E absolutamente nós percebemos o amor de Jesus por nós, a obra que Ele fez por nós, e algo também vem junto com tudo isso. Nós recebemos dEle uma revelação a respeito da misericórdia. E a misericórdia, ela precisa ser uma revelação para nós. E a gente está aprofundando hoje os nossos encontros divinos, porque essa semana foi uma semana que foi uma bênção. E eu creio que Deus oportunizou esses encontros, mas eu vejo que existe algo ainda aqui que precisa ser revelado para nós, que faz com que isso esteja realmente ativo no nosso coração, que é a misericórdia. É a gente perceber as pessoas que estão próximas a nós, é nós sentirmos a dor dessas pessoas, porque senão a gente não vai ter isso ativo em nós. Se isso for apenas uma tarefa, nós vamos cumprir, talvez uma semana, talvez em um momento, porque eu entendo que isso é bom, isso é precioso, Deus está me chamando a fazer isso, mas para nós termos isso ativo em nós, e é claro que eu estou falando isso de uma forma englobando todo mundo, geral, mas eu sei que Deus já tem ativado isso em muitos corações aqui. A gente ouve testemunhos o tempo todo a esse respeito, dessa misericórdia que foi revelada e pessoas que estão aqui entre nós, mas eu estou dizendo que esse é um chamado para nós todos como corpo, para nós recebermos isso da parte do Senhor, essa misericórdia dEle, e nós conseguimos enxergar as pessoas que estão passando por nós, assim como Jesus as enxergou e continua enxergando, e enxergou a gente. Misericórdia. O que é misericórdia? Como a gente pode definir misericórdia? Sentir a dor do outro. Uma tradução simples fala que a misericórdia é nós sermos despertados pela miséria alheia. Agora, miséria no sentido de estar faltando alguma coisa. Não tem como. E parece que a gente, de alguma forma, vai tentando conviver com tantas pessoas que nós sabemos que estão longe do Senhor, mesmo sabendo que elas podem ter tudo, mas sem o Senhor elas não têm absolutamente nada, e eu não sei como, mas a gente vai conseguindo viver dessa forma. A gente olha para pessoas que estão conosco, a gente sabe, e não é uma questão aqui de ser convertido, não ser convertido, de ser católico, de ser cristão, não estamos falando disso, nós estamos falando de uma pessoa que eu sei que está perto do Senhor, que conhece o Senhor. E nós sabemos que muitas pessoas que nós conhecemos, a gente está dando um jeito de conviver com essas pessoas, passando um pano nessa questão espiritual, que elas talvez estão sobrevivendo, e para nós talvez está bastando a gente saber que essas pessoas estão sobrevivendo, e que talvez tenha um bom tempo pela frente, que talvez alguém que entendeu que existe um ministério para essa pessoa vai alcançá-la, e vai de repente um dia chegar, olhar nos olhos dessa pessoa, e vai simplesmente falar para ela, Jesus ama você. E como isso não é uma palavra de homens, é claro que isso vai estourar dentro dela como uma bomba. A misericórdia é nós, então,
não fazermos de conta que tem algo acontecendo de muito ruim ao nosso redor e com essas pessoas. Porque uma vida sem Deus não é uma vida possível. Quando nós falamos de amor, quando nós falamos de alegria, quando nós falamos de propósito, quando nós falamos de uma vida que vale a pena, quando nós falamos de uma vida que encontra no Senhor sentido, não tem como. Misericórdia é isso, é nós sermos despertados a olhar todas as pessoas dentro da nossa casa e fora da nossa casa, que nós sabemos que precisam conhecer, assim como um dia nós conhecemos o amor de Jesus e nós sentimos a dor dela. Agora, quando a gente sente a dor de alguém, o que acontece? A gente sofre, dói, incomoda, todos os dias. A gente olha para aquilo e aquilo dói, aquilo está machucando. Quando nós temos essa capacidade, a partir do Espírito Santo, de sentir aquilo que uma outra pessoa sente, que está próxima a nós, e nós passamos a sentir a dor de alguém, nós também conseguimos nos aproximar dos sentimentos dessa pessoa. Olha que loucura isso. Quando nós temos essa misericórdia sendo revelada para nós, porque não é uma questão de você receber a misericórdia como um dom, tá? É uma questão de revelação. Eu não tenho essa misericórdia, pastor. Se puder orar por mim, se a tua oração for boa, eu vou receber a misericórdia. Porque veja bem, meu Deus, eu com misericórdia ia fazer um estrago, né? Eu ia falar para todo mundo, Deus, né? Deixa só eu com misericórdia para ver onde eu vou, né? Então, ora por mim. E a oração de hoje podia ser essa, né? Vem aqui à frente quem precisa receber misericórdia. Mas, gente, a gente não pode brincar com o nosso chamado, com a nossa missão. E essa está clara para nós, é questão de revelação. Está na Bíblia, está escrito. Existe um ministério que foi repartido com os filhos de Deus, para eles serem usados como agentes de misericórdia, embaixadores do reino de Deus, aqueles que carregam a bandeira do reino de Deus em todos os lugares. Elas estão com essa bandeira hasteada sobre a sua vida, porque a misericórdia passa a mover os seus corações, a mover os seus sentimentos, a mover os seus propósitos, a mover o seu recurso. E eu digo isso, recurso, em tudo, até mesmo no teu tempo. Eu quero acrescentar uma outra história que eu creio que está conectada com essa primeira história que a gente viu da mulher samaritana na semana passada. Alguém perguntou para Jesus o que era misericórdia, o que era você amar o seu próximo, e a conversa, ela estava nesse meio de campo. Lucas 10, capítulo 27, e essa pessoa aqui, enfim, eu vou ler o texto aqui, fica mais fácil. Lucas 10, capítulo 10, versículo 27, Jesus estava ensinando, ele estava falando sobre misericórdia, estava falando sobre amar o seu próximo, e aqui diz assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas ele, querendo justificar-se, ele perguntou a Jesus, era alguém que estava debatendo com Jesus, porque ele conhecia a lei, ele conhecia uma vida ali com Deus, e ele disse para Jesus, perguntando: e quem é o meu próximo?
Versículo 30, em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Versículo 33, mas um samaritano, de novo alguém de Samaria. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Versículo 34, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para um hotel e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, pagou a conta ao hospedeiro, disse-lhe: cuida dele, quando eu voltar lhe pagarei as outras despesas. Qual desses 3, Jesus pergunta para aquele homem, você acha que foi o próximo? Teve misericórdia daquele homem que estava no caminho, que estava ferido e caiu na mão de assaltantes. Versículo 37, aquele que teve misericórdia dele, respondeu, aquele homem que era perito na lei. E Jesus lhe disse, é isso, vá e faça da mesma forma. Agora, aqui a gente tem a história de um homem desconhecido que estava pelo caminho, como talvez esses que estão passando por nós. A gente tem muitos conhecidos, mas quantos desconhecidos, como foi essa experiência que eu tive, como foi essas experiências que muitos de vocês tiveram? Um homem desconhecido que teve um encontro também divino com alguém que havia tido um encontro divino, porque é impossível que esse homem de Samaria, ele fizesse isso apenas porque ele era uma pessoa boa, de caráter, porque é Jesus que resgata essa história e traz essa história como um ensino para os seus discípulos a respeito de próximo, a respeito de misericórdia, e nós sabemos aquilo que Jesus falava a respeito disso, de misericórdia, de um coração que ama, de amar o seu próximo, e Jesus então resgata essa história, eu creio, porque esse homem havia encontrado este lugar, de ter discernido que existia um ministério na vida dele. E a gente tem 2 outros homens aqui nesse texto que, tecnicamente, também tinham um ministério. Era um levita, era alguém da adoração, da música, era um sacerdote que tinha os seus ministérios, mas esse homem, ele tinha isso em primeiro lugar na sua vida, entendido isso. Eu tenho recebido isso da parte de Deus para mim, estudando esse texto. Era um homem que sabia do seu ministério da reconciliação, e por isso existia essa ativação dentro dele, de olhar para essas pessoas com esse olhar de Jesus. A Bíblia, ela não correlaciona essas histórias, mas eu acho que existe uma grande possibilidade de uma sequência de misericórdia que foi revelada. Porque a história da mulher samaritana, que a gente viu semana passada, em João capítulo 4, você depois, se não acompanhou o culto, assiste lá inteiro, né? Dá uma pausa aqui, você está assistindo pela internet, dá uma pausa agora e volta na semana passada, depois você pega desse ponto. Mas João capítulo 4, que conta a história da mulher samaritana, como foi o encontro de Jesus com ela, como aquele encontro foi um encontro divino, onde Jesus revelou o seu coração, o seu amor para ela. Do versículo 39 ao 42 é o final da história, mas contando o que causou naquela mulher, aquele encontro que ela teve com Jesus. O encontro divino causa alguma coisa sempre dentro de nós, daquela pessoa que tem esse encontro com o Senhor. Versículo 39 de João 4, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho daquela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Versículo 40, assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles, e ele ficou com aquele povo por 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos creram em Jesus.
Versículo 42, e disseram àquela mulher samaritana: agora queremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Nós não podemos afirmar ao certo que esse homem foi alcançado pelo testemunho da mulher samaritana, esse homem que nós estamos vendo hoje, o bom samaritano, que ele é mais conhecido assim no nosso meio. Mas uma coisa é certa, cronologicamente, a história dessa mulher de Samaria que se encontrou com Jesus foi antes do encontro desse homem com alguém que estava no caminho, e ele teve a misericórdia agindo nele, para ele ir até aquele homem. Então eu arrisco a dizer que o testemunho daquela mulher, como está claro para nós aqui em João capítulo 4, versículo 42, revolucionou toda uma cidade. E é claro que isso traz frutos. E a gente encontra um homem depois que teve uma revelação a partir do encontro divino de alguém na vida dele. E ele carregava esse ministério da reconciliação. Ela, a mulher samaritana, ela iniciou um trabalho de reconciliação com Deus, assim como é o desejo de Jesus, de Deus por nós, sem precedentes naquela cidade. O despertamento de uma cidade inteira, a partir de um encontro divino. Amém? Essa é a primeira parte. Agora, a segunda parte é que nós sabemos também que algumas pessoas já tiveram alguns encontros divinos com o Senhor. Que não desconhecem o Senhor, mas que também, presta atenção no que eu vou te falar agora, precisam novamente ser reconciliadas com Deus. Existem pessoas que nunca tiveram encontro com Deus divino, que nós estamos procurando essas pessoas. Mas eu queria abrir os teus olhos, através do Espírito Santo nessa noite, para você começar a encontrar um segundo grupo de pessoas, que está próximo a você, e que talvez, da mesma forma que você tem administrado, saber que pessoas que estão próximas a você estão sofrendo, e aquilo está administrado, nós, todos nós, eu me incluo nisso, temos despertado os nossos olhos espirituais a essas pessoas que hoje apenas fazem parte de um povo que conhece o Senhor, já tiveram seus encontros com Ele, mas não estão mais próximos. E aqui a gente poderia enumerar muitas situações, muitos abusos, muitos problemas. Mas eu creio, mesmo porque existe uma palavra de Deus para nós como igreja, que nós seríamos usados pelo Senhor para reconciliar essas pessoas com o Senhor. É que chegou o momento, e o momento é agora, de nós termos os nossos olhos abertos e não mais estarmos conformados, porque nós somos movidos pela misericórdia, nós sentimos a dor das pessoas, nós sentimos a dor da distância de uma pessoa do Senhor, nós sentimos os seus sentimentos, nós observamos as suas feridas, e nós não nos conformamos mais em deixar essa situação da mesma forma que ela está há anos. Porque Deus está trazendo para nós uma missão específica também, de nós sermos ousados no Espírito,
com os olhos abertos dele, para liberarmos palavras da parte do Senhor, do Espírito para essas pessoas, que serão encontros divinos para elas. Você que tem chegado aqui nos últimos meses, talvez não saiba dessa palavra que nós recebemos no início dessa obra aqui, em Florianópolis. Deus trouxe uma visão para um pastor, amigo nosso, um sonho, que ele teve uma visão. Uma visão. E eu vou mostrar o vídeo para vocês dessa visão. Amém? Então, está no ponto aí, Fran? Depois desse vídeo, a gente vai orar sobre isso, porque Deus vai trazer algo para nós essa semana. Amém? enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Desse pastor, amigo nosso, o Senhor nos mostrava de uma forma muito clara essa visão, através desse sonho. E ele via nós caminhando nessa terra, e nós recolhíamos frutos que estavam bons,
frutos maduros, frutos saudáveis. E a nossa missão naquele sonho era simplesmente reconectar, e eu mudo a palavra nessa noite, era reconciliar essas pessoas à videira, ao Senhor. Enquanto essa semana o Senhor me mostrava isso, me fazia entender, é claro que num primeiro momento, eu confesso, que nem sempre é fácil entender exatamente aquilo que Deus está trazendo para nós, mas eu sentia 2 palavras para nós nessa próxima semana, quanto a um desafio de novos encontros divinos. Eu via nós nos encontrando com pessoas que estavam desconectadas, que já haviam sido conectadas a Ele, e nós levando uma palavra nesses encontros divinos para essas pessoas, onde o amor de Jesus, de uma forma singela, pura, fosse novamente revelado para essas pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu senti uma palavra de cura, e no primeiro momento eu também imaginei que nós estaríamos orando por muitas pessoas nesses encontros, manifestando a cura. Mas de repente o Senhor, Ele me faz entender que era um encontro só. Talvez com mais de uma pessoa, mas é apenas um encontro que Ele está nos chamando para nós termos nessa semana. Que é um encontro com pessoas que precisam novamente ser reconciliadas com Jesus. E você vai orar com essas pessoas. Talvez você vai ter uma palavra específica de Deus para repartir com essas pessoas que Deus vai colocar no teu caminho, que já tiveram um encontro divino com Ele. Mas se você não tiver uma palavra específica para repartir para essas pessoas, você vai simplesmente pedir para orar por elas. E nessa hora, o Senhor vai trazer cura. Ele vai manifestar cura. E eu quero que você ore por isso com essas pessoas. Deus, traz um bálsamo teu sobre esse coração e ministra a tua cura. Eu sei que isso é muito específico, mas eu não falaria para vocês se eu não tivesse certeza que Deus reservou para essa semana encontros atípicos, e você vai encontrar essas pessoas, porque esses encontros foram marcados por Deus. Amém? Você vai se surpreender novamente, porque você vai ver a cura do Senhor se manifestando dentro desses corações. Eu não conheço ninguém assim, né? Não está no meu portfólio de pessoas que eu conheço, que eu me relaciono. Deus vai trazer essas pessoas bem pertinho, no momento exato, onde Ele quer trazer essa cura para esses corações, para cada um de vocês que decidirem nessa noite dizerem ao Senhor: Deus, eis-me aqui, me usa, Senhor. Quando Isaías ele faz essa oração, e às vezes quando a gente encontra esse texto, a gente não sabe por onde nós começarmos a dizer para o Senhor, para isso ser uma verdade na nossa vida, mas é específico para nós dizermos ao Senhor: Deus, eis-me aqui, me usa, Senhor, para repartir o teu amor novamente com pessoas que o Senhor está aguardando para ter novos encontros. Imagina
Essas pessoas que talvez, como você, um dia estiveram machucadas, de novo, elas se aproximarem do Senhor, como esses frutos que a gente viu nessa noite, serem conectados com Ele, apenas por uma obediência a uma palavra que Deus está trazendo para nós. Imagina pessoas sendo curadas, sendo liberadas do seu coração de tantas situações que as têm afastado do Senhor, e tentando também administrar todas essas coisas que por anos cada vez mais sangram. Mas é o momento de cura, ainda esse ano de nós experimentarmos, testemunharmos diante dos nossos olhos acontecer. Amém? Fecha um pouquinho os teus olhos. Quero pedir para você ficar em pé também. Estamos diante da presença do Espírito Santo, que tem trazido algo para nós, como igreja, como corpo. Talvez você há pouco tempo tenha estado neste lugar, mas você faz parte disso que o Espírito Santo está trazendo. É uma missão para todos nós essa semana. E eu queria te pedir agora que você simplesmente estivesse sensível, não mais aquilo que eu estou trazendo, mas aquilo que o Espírito Santo vai trazer para você neste momento. E é agora, talvez pessoas virão novamente à sua memória. Talvez pessoas que você conhece a história e sabe que estão distantes de Deus. Você tem a oportunidade nesse momento, enquanto nós adorarmos juntos neste lugar, enxergando essas pessoas, conhecendo as suas dores, a interceder por elas nessa hora e pedir você ao Senhor um encontro com essas pessoas. Deus, me dá um encontro com essa pessoa, Senhor. Deus, me dá um encontro com essa pessoa, Deus. Deus, me aproxima essa semana dessa pessoa, Pai. Deus, porque eu não estou mais passivo a essas coisas que eu sei, Deus. Eu sinto agora essas dores, Pai. Deus, reparte essa dor comigo, Senhor. Deus, reparte a tua misericórdia conosco, Senhor. Seja ousado nessa hora a pedir por encontros. É você que vai pedir por encontros nessa hora, enquanto nós adoramos ao Senhor. Lembre de pessoas e comece a pedir encontros com elas. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Cai o teu Espírito e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos.
neste lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, cai o teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, sobre nós, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito.
Uma das características de Jesus é que Ele é um Deus amoroso, gentil. Ele é gentil conosco. Ele é tão carinhoso conosco. Ele não nos chama antes de nos curar. Ele não nos pede para fazer algo que nós não tenhamos condição de receber dele. A capacitação, a graça. E Ele identifica os nossos momentos. Ele tem a misericórdia. Ele enxerga as nossas dores. Ele enxerga o nosso coração. E eu queria orar também a esse respeito nessa noite. Mas com essa gentileza de Jesus, Ele não quer te expor. Ele não precisa que você se exponha publicamente para isso. Então eu queria pedir também gentilmente que todos estivessem com seus olhos fechados nessa hora. Eu queria pedir apenas aqui para a pastora Letícia, para o Eduardo, para a Ana, para o Sandro e para a Ju. Estiverem, só eles estarem aqui comigo, aqui à frente. Todos com os olhos fechados. Se você precisa, nessa hora, de uma cura da parte de Jesus. Se você, antes de ter esse encontro que Ele está te chamando a ter, você sabe que você precisa ser curado por Ele. O Espírito Santo soprava isso nos meus ouvidos enquanto nós o adorávamos nessa hora. Existe cura também para eu derramar neste lugar, nessa noite. Todos estão com os olhos fechados. Se você sente a necessidade de ser tocado por Jesus mais uma vez no encontro com Ele também, onde Ele vai ministrar diretamente a você cura profunda no teu coração, apenas levanta uma das suas mãos, que um desses que estão aqui à frente irá até você, estará orando com você, amém? Os outros eu peço que continue com os olhos fechados, porque é algo muito pessoal que está acontecendo agora. Peço que você continue com os olhos fechados enquanto nós oramos com essas pessoas, e nós estaremos adorando um pouco mais, mas permanece assim. Você que não está orando por ninguém, você que não está recebendo essa oração, enquanto você adora nessa hora, mais uma vez eu te peço, busca uma pessoa no Senhor agora e pede um encontro com ela. Se você não precisa desta cura, você precisa levar essa cura. Então peça um encontro divino para essa semana agora com alguém que você sabe que já esteve próximo ao Senhor, mas precisa ser reconciliado.